Boa noite, começando agora mais um Longevincast. É o nosso canal no YouTube que a gente tem, que era antigamente a gente fazia umas lives antigamente no Instagram e agora nós temos um canal no YouTube chamado Longevincast, é isso que você está assistindo agora. Também vai ser transmitido para o Instagram, mas agora estamos aqui no YouTube. Então, se você puder se inscrever no canal para acompanhar a gente, continuamos falando de saúde. Aqui é o código secreto da vida longa. O que você tem que fazer para ficar mais tempo com saúde enquanto nós estivermos aqui nesse planeta. E hoje, um assunto muito interessante. Cuidar do intestino pode ser o primeiro passo para cuidar da mente. Intestino e mente, tem relação? Não tem? Para isso, a gente vai abrir uma conversa aqui, bem descontraída, como sempre, com o nosso amigo grande debatedor aqui que está conosco, Dr. Alan Herbert, e veio para enriquecer essa conversa, Bruno Ávila. Então, nós três aqui vamos falar sobre esse assunto. Por favor, Alan, considerações. Mais uma vez, né? Muito bom estar aqui presente com esses camaradas aqui, o Denis e o Brunão, para discutir, continuar aquilo que a gente já fazia na nossa live, né? A nossa live de segunda-feira, discutindo sobre saúde, sobretudo discutindo sobre a verdadeira causa das doenças, né? O que está por trás das doenças, para poder prevenir. Esse é o nosso foco. Nosso foco é prevenir doença. E nós, toda quinta-feira nós vamos estar aqui, né? No YouTube, também vai ser transmitido no Instagram. No Spotify também nós vamos mandar para o Spotify. E sempre a mesma abordagem, né? O que realmente nos faz adoecer. É o código secreto da vida longa. Bruno, seja bem-vindo ao código secreto. Boa noite. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o segundo cérebro, que é o intestino. Então, vamos desmistificar algumas coisas e levar até vocês um conhecimento a mais sobre isso aí. Com certeza. Só lembrando que o segundo cérebro não é porque a gente inventou isso, não. A Organização Mundial de Saúde considera o intestino o segundo cérebro, tá? Porque tem muita relação, cérebro e intestino. E lembrando que o nosso Longevincast aqui tem um oferecimento do Instituto Longevinte, onde todos os caminhos elevam à saúde. E se você está interessado em conhecer, contato 98559-8378. Esse número pode ser tanto para conversa de WhatsApp quanto para ligar e agendar e conversar. Esse número está lá no Instagram do Instituto, está no Instagram de cada um de nós que estamos aqui. Então é só fazer o contato. A gente fica aqui na Almirante Barroso, bem em frente ao Bosque, Instituto Longevinte. Agora começando, Bruno. Alan, essa história de cuidar do intestino para ter uma mente, né, melhor, uma mente mais saudável também. Por que hoje em dia estão chamando esse intestino de segundo cérebro, Alan? Denis, no intestino existem milhões de neurônios que estão conectados através do nervo vago com o cérebro, né? E mais recentemente, estudos bem recentes estão demonstrando que o cérebro influencia 10% no intestino e o intestino influencia 90% no cérebro. E hoje a gente sabe também que existe umas bactérias, né, chamadas de probióticos lá no intestino, que elas são capazes de intermediar essa relação do cérebro com o intestino. E cada vez mais a gente percebe que o intestino, ele exerce influência sobre o cérebro. Interessante. É muito interessante isso. Bruno, essa relação microbiota intestinal e saúde mental, como é que se correlaciona isso? Como o Alan falou, no intestino nós temos as bactérias intestinais, ditas probióticas, que elas produzem neurotransmissores como a dopamina, serotonina e GABA. E esses neurotransmissores são fundamentais para regular o nosso sono, a nossa concentração e o nosso humor. Então, está extremamente relacionado à saúde mental no nosso intestino. Então, sono, humor, concentração.
E se isso estiver desregulado, vamos ver, por exemplo, Alan, um caso de depressão, um caso de ansiedade, de que forma, né, o intestino vai influenciar nesses quadros que as pessoas apresentam de forma até muito comum hoje em dia? Hoje a gente sabe, Denis, que existem bactérias no intestino que estão relacionadas com a produção desses chamados neurotransmissores. Por exemplo, a serotonina. A serotonina, cerca de 90% a 95% dela, ela é produzida no intestino. Mas 5% é produzido no cérebro, tudo. Mas são essas bactérias realmente que vão influenciar na produção de serotonina, e essa serotonina que é produzida ali que vai influenciar diretamente no cérebro. Não, ela não influencia diretamente, mas como eu falei, que através do nervo vago, essa serotonina que é produzida ali, ela é capaz de influenciar no cérebro. A serotonina que é produzida no intestino, né, não é a mesma que vai atuar diretamente no tecido cerebral, mas ela influencia através do nervo vago. E todos os outros neurotransmissores, como o GABA, como a dopamina, têm uma grande produção no intestino e também toda essa influência através do nervo vago. E um desequilíbrio que aconteça nos níveis de bactérias do bem, chamada de probiótico, lá no intestino, está por trás de praticamente todas as doenças, inclusive as doenças que nós estamos falando, as doenças neurocomportamentais, como a depressão, como a ansiedade, como o TDAH, a insônia, além de influenciar também grandemente nas doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson, as demências de uma maneira geral. É interessante isso. Bruno, ele comentou aí da insônia, né? E você estava falando ainda agora que influencia no sono, né? A microbiota influencia no sono. Ou seja, então quem tem insônia pode ser porque está tendo problema na microbiota intestinal? Sim, exatamente. Então essa microbiota, ela ajuda na produção também de melatonina, de serotonina, sendo que a melatonina, uma das funções seria estar relacionada ao sono, e ajuda também na produção de mediadores do ciclo circadiano. Então, se essa microbiota ela está em desequilíbrio, claro que o sono vai ser prejudicado. Esse sono vai ser fragmentado e vai ser de má qualidade. Então, o nosso intestino, através desses neurotransmissores, estão responsáveis também pela insônia. Quando há um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e maléficas, eles podem levar à insônia. É interessante. Insônia é muito comum hoje em dia. Muita gente, né, não consegue até dormir a quantidade de sono desejada e não consegue ter um sono de qualidade. Mas uma coisa que é muito comum hoje em dia também, Alan, é TDAH. Né? A gente tem visto cada vez uns casos mais crescentes. E esmiuçando especificamente mais dentro da parte do TDAH, qual é o papel do intestino nesse tipo de acometimento? Denis, quando a gente fala de TDAH, a gente fala em dificuldade em foco. Existem 2 neurotransmissores, aliás, eu vou colocar, são 3 neurotransmissores que estão relacionados com o TDAH, mas eu vou falar daqueles que estão relacionados com foco. Eu vou colocar aqui a dopamina. A dopamina é o grande neurotransmissor do foco. E grande parte da dopamina é produzida também no intestino. Eu vou colocar ali, em segundo lugar, o GABA. O GABA, o ácido gama-aminobutírico, é um neuroinibidor. Ou seja, ele acalma o cérebro, ele dá serenidade à pessoa. Então, dá foco também, dá qualidade de sono. A segunda fase do sono, quem comanda é o GABA. A primeira fase é a melatonina, a segunda fase é o GABA. Então, ele tem uma relação com foco também. Então, e tanto o GABA como a dopamina dependem de um intestino saudável. O desequilíbrio vai afetar. A outra coisa, o outro neurotransmissor, é o glutamato. O glutamato é o neurotransmissor excitador cerebral. Num desequilíbrio intestinal, sobretudo quando você tem
fragmentos de bactérias do mal, lá do intestino, que extrapolam a barreira intestinal e chegam no sangue, e, sobretudo, se ultrapassarem a barreira hematoencefálica e chegar no tecido cerebral, em si só já levam uma neuroinflamação. A neuroinflamação está por trás de praticamente todas as doenças neurocomportamentais e também neurodegenerativas. Só que existe uma célula lá no cérebro chamada de astrócito. O que é o astrócito? O astrócito é uma célula que equilibra, sobretudo, a ação do glutamato lá na conexão entre os neurônios, chamado de fenda sináptica. Então, sobretudo quando você vê um excesso de glutamato, não estou falando que o glutamato é do mal. O glutamato, ele é um excitador cerebral. Se você tem, por exemplo, um excesso de excitação cerebral, você não tem foco, você tem ansiedade. Se você tem diminuição do glutamato, você está o quê? Parado. Você já não consegue nem raciocinar direito. Então, ele é importante, tudo tem que ter um equilíbrio. Quem é responsável por esse equilíbrio do glutamato lá na conexão entre os neurônios é exatamente o astrócito, que é afetado pela neuroinflamação. Ou seja, a neuroinflamação que começou onde? Lá no intestino desregulado. Então, o TDAH, o que a gente vê hoje em dia? A gente vê muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos com esse problema, e o ponto, né, ali o local onde acontece tudo isso aí, onde origina tudo isso aí, é no intestino, através desse desequilíbrio entre as bactérias do bem e as bactérias do mal. Muito bem explicado, né? Tem toda essa relação. Agora, Bruno, lembrando, sim, intestino, microbiota, o que sustenta ali aquele local? A alimentação. A alimentação vai passar por lá. Então, como é que essa alimentação ou o tipo de alimentação pode impactar na saúde dessa microbiota intestinal que eu tenho? Muito interessante, Denis. Alimentos ricos em fibras, em legumes, verduras e alguns alimentos fermentados, eles favorecem a proliferação das bactérias benéficas, que são os probióticos, né? Já o contrário, alimentos ricos em ultraprocessados, em açúcar e até mesmo o excesso de antibiótico vai trazer um desequilíbrio nessa flora. Então, esse desequilíbrio vai causar doenças e vai determinar o tipo de microbiota que você vai ter no seu intestino. Então, aquilo que você come também favorece o tipo de microbiota que você vai ter no intestino. Então, se comemos saudáveis, vamos ter mais bactérias benéficas, os probióticos. Comemos comidas ultraprocessadas, ricas em açúcar, alimentos relacionados à indústria farmacêutica, todos os processados, a gente vai ter a maioria de bactérias maléficas. Então, portanto, é isso que vai trazer o equilíbrio entre um intestino saudável e um intestino ruim. Interessante porque tem que selecionar, né? A gente está, na verdade, Denis, existe uma coisa que as pessoas estão confundindo: alimento com produtos alimentícios. Exato. Né? Os alimentos são aquilo que Deus criou. Os produtos alimentícios vêm da indústria alimentícia, né? Que é como toda indústria, que é o quê? Lucro. Só que por trás disso está vindo o quê junto? Doenças. Verdade. E essa questão, o alimento oferecido pela indústria alimentícia, a indústria alimentícia, ela precisa, para ofertar esse alimento, normalmente, ela precisa processar. Então, ela faz algum processo naquele alimento para ofertar depois para você comprar. E, às vezes, processa até demais. Então, existe até uma classificação. Você tem os processados e você tem os ultraprocessados. E quanto mais processado, quanto mais substância eu tenho que adicionar para durar, para matar, para que não seja contaminado para que não tenha contaminantes, bactérias contaminantes e tudo mais, ele vira ultraprocessado. E quanto mais processado, mais pode ser prejudicial para essa microbiota. Então, Alan, que estratégias, né, eu posso ter para cuidar dessa microbiota, já que ela é tão importante e aqui a gente viu que praticamente nós somos o que nós comemos, ou então nós somos o que nossa comida comeu, digamos assim. Como é que eu faço para cuidar disso?
Então, a primeira coisa, Denis, é saber de onde se originou. A gente sabe que a microbiota intestinal está por trás de praticamente todas as doenças, porque ela está por trás da inflamação crônica. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o que está causando dano lá no intestino. E o que aconteceu nas últimas 4 décadas, vou colocar 3, 4 décadas, o que aconteceu foi que primeira coisa, que o alimento ele passou a ficar vazio. Deixamos de cuidar do solo de forma devida, nutrir o solo antes de plantar, e a planta passou a se tornar o quê? Vazia de nutrientes. O herbívoro se alimenta da planta vazia, passou a se tornar vazio, e o carnívoro da mesma forma. Então, o alimento passou a se tornar vazio. E nós, por exemplo, eu vou colocar uma situação que nós moramos num país onde não tem vulcão. Pelo fato de morarmos num país onde não tem vulcão, o nosso solo, por natureza, já é pobre em magnésio. E se eu fosse colocar, por exemplo, um fator nutricional, apenas um fator nutricional relacionado com praticamente todas as doenças neurocomportamentais, eu ia colocar deficiência de magnésio, tá? Segundo lugar, ia colocar deficiência de vitamina D, mas muito próximo uma da outra. Então, essa história de plantar sem preparar o solo e, sobretudo, plantar, colher, exauriu o solo. Deixamos de ter magnésio, que é essencial para a produção de neurotransmissores. Serotonina não se forma sem magnésio, dopamina não se forma sem magnésio, GABA não se forma sem magnésio. E o que acontece? Hoje nós estamos vivendo uma situação, Denis, Bruno, que nós já somos o 3º país do mundo em suicídio, 3º país do mundo em depressão e ansiedade. Nós somos o 1º da América Latina em suicídio e em depressão. Então, eu vou colocar assim como o fator mais importante, porque aqui o sol não para, o ano inteiro nós temos sol em todo local aqui no Brasil. Então, sol é vitamina D. Então, por isso que eu coloquei em primeiro lugar a deficiência de magnésio. Nós moramos num local onde não tem vulcão e o nosso solo é pobre. Mas, para poder cuidar de forma adequada, além da suplementação dessa arma poderosa que é o magnésio, eu colocaria com a utilização de probióticos mesmo, né? Bactérias do bem. Hoje a gente sabe que longevos, pessoas centenárias, ela tem uma característica em comum. Na alimentação delas diária tem o quê? Os fermentados, que são ricos em bactérias do bem, bactérias chamadas de probióticos. Nós temos a questão toda também, ou seja, seleção do alimento. Quanto mais industrializado, quanto mais fast food, quanto mais produtos alimentícios, que é bem diferente de alimento, você ingerir, mais prejudicado estará o seu intestino. E ali está a fonte da sua saúde e da sua doença. Uma noite de sono, tudo bem. Mas, sobretudo, Denis, eu vou te falar uma coisa. Primordial é evitar os processados, os ultraprocessados, os industrializados, todos esses produtos da indústria alimentícia. Se você fizer isso e já comer o que Deus criou, você já tem o teu intestino vai agradecer muito, né? Então, tudo que é industrializado, tudo que está numa lata, numa garrafa, num saco plástico, tudo isso aí é da indústria alimentícia. É o primeiro passo que você tem que fazer para ter saúde mental. Vale ressaltar também, Denis e Alan, que já temos feiras de alimentos orgânicos. Então, a gente já consegue ter uns alimentos um pouco ricos em vitaminas e minerais, já que o nosso solo é pobre em magnésio e o solo é muito pobre em nutrientes. Então, a gente é produto do que a nossa comida comeu. Então, se a gente tem um solo pobre, o que a gente come ficou prejudicado em vitaminas e minerais, e o que a gente vai comer vai ser pobre nesse sentido. Então, procurar feiras orgânicas, que é assim a gente vai conseguir ter uma alimentação melhor. Então, só para complementar o que o Bruno falou, Denis, então a questão, por exemplo, nós falamos da questão nutricional, mas tem uma outra questão que hoje eu acredito que seja mais séria. Com relação ao nutriente, a gente já falou que é muito importante,
as células nossas, nós temos 38 trilhões de células, e essas células, para poder funcionar, elas precisam de nutrientes, porque em cada célula por segundo ocorre mais de 100 reações químicas, e essas reações químicas necessitam de nutrientes. Quando você tem uma carência de nutrientes, a célula começa a funcionar na base da gambiarra, do improviso. Só que tem um fator que o Bruno alertou aqui, que é um fator muito importante, Denis, que eu acredito que hoje, na atualidade, é o que mais danifica nossas células. É o fator toxinas, sujeira. Então, o solo, além de estar pobre hoje em dia, o solo está como? Ele está intoxicado com pesticida, com agrotóxicos, com metais tóxicos. É dessa forma que está. E isso associado à mudança genética do alimento que ocorreu na década de 70 e fez com que um alimento tipo um vegetal que fazia tanto bem para a gente, passou a prejudicar, né, o nosso organismo. Esse vegetal, eu vou dizer uma coisa para vocês, é o que mais danifica a parede intestinal, é o que mais faz proliferar bactérias do mal no intestino, porque as bactérias do mal no intestino, elas proliferam principalmente quando você tem ali no intestino alimento de difícil digestão. Então, tudo que você não digerir vai dar problema para o seu intestino e as bactérias do mal vão proliferar e vai ocorrer as brechas, os danos no intestino, que vai perder a capacidade de selecionar quem entra e quem não entra no intestino. Então, todo esse lixo associado a conservantes, edulcorantes, saborizantes, etc., que a indústria alimentícia colocou no dito alimento, que não é alimento, é produto alimentício, passou a danificar o nosso intestino. E é assim que nós estamos vivendo. Então, por isso que a gente tem que se livrar desses alimentos. É o primeiro passo para a gente ter saúde. Essa é a chamada leaky gut, né? Que é aquelas aberturas que facilitam a entrada de coisas mais ruins ainda para o nosso sistema sanguíneo. Eu lembrei agora da unidade de Pischinger, né? Pischinger já postulava isso. Você não pode considerar só as células, você tem que considerar o redor dela, o que está ao redor dela. É preciso um bom sistema ao redor para que ela receba nutrientes e para que ela elimine seus dejetos. Então, a unidade de Pischinger, ela leva em consideração o que está ao redor da célula e não somente a célula em si. Você não pode pegar um ser humano, por exemplo, e colocar ele no meio do deserto. A sobrevivência dele vai ser muito mais difícil, né? E por quê? Por causa disso. Ao redor, é preciso ter fatores positivos ao redor para que aquele ser humano possa sobreviver. A unidade de Pischinger, ela coloca muito isso. Sobre os produtos alimentícios, é um desafio, porque você tem que ter a alimentação mais saudável. Mas lembre que aquele produto alimentício foi justamente elaborado para que seja mais gostoso, para que seja mais palatável, para que vocês tenham vontade de cada vez consumir mais. Então aí é o desafio de procurar coisas saudáveis e não cair nessas ciladas dos sabores fáceis, dos sabores gostosos o tempo todo, pelo menos. Agora, Bruno, se eu posso trabalhar isso para melhorar a minha microbiota intestinal, então se ela pode ser usada, então a minha microbiota pode ser usada como uma ferramenta dentro da área da medicina integrativa para melhorar mais ainda a saúde do paciente? Com certeza absoluta, Denis. Tendo uma microbiota saudável, com a maioria de bactérias benéficas, isso vai impedir que haja a entrada de produtos ou substâncias, bactérias maléficas na corrente sanguínea, que é o que causa a maioria das doenças. Então, tratando o intestino, a gente consegue olhar o paciente como um todo, tratando a causa e não só o sintoma. Então, cuidar do nosso intestino é cuidar também da nossa mente, da nossa energia e dar longevidade para o nosso paciente. Interessante isso. Então tem como mexer muito nessa área para melhorar a nossa saúde. O Alan já tinha comentado um pouco sobre essa questão do TDAH, como a comida moderna pode influenciar, foi o que a gente terminou de falar. Alan, essa história da comida moderna, processada, ultraprocessada, como é que essa comida, né,
dos dias de hoje pode influenciar nessa saúde intestinal, com o aparecimento dessas doenças que a gente estava mencionando, depressão, ansiedade, TDAH? Olha, especificamente do TDAH, Denis, é importante falar que, além de que o glutamato, glutamato, que é um neurotransmissor excitador cerebral, é produzido no intestino pela inflamação crônica, né? O processo de desequilíbrio de bactérias do bem e do mal lá no intestino. Hoje, a indústria alimentícia utiliza o glutamato monossódico como saborizante. É o principal saborizante. Então, meu amigo, você tem o seu filho lá de 4 anos de idade, você coloca para ele o miojo, com aquele pacotinho ali cheio de glutamato monossódico, que dá sabor e é um sabor muito palatável, e aquilo vicia. Você dá aquele miojo para a criança, sabe? Quando ele vai comer brócolis e alface americana, que pelo excesso de enxofre, que é muito bom, é amargo, nunca mais. Nunca mais. Então, uma das características do alimento vindo da indústria alimentícia é o sabor é dado pelo glutamato monossódico. Então, você pega, por exemplo, um peito de peru defumado, né, lá da prateleira do supermercado. Primeiro que já tem um erro ali, que se você pegar um peito de peru, você vai ver que ele é branco, lá que ele é róseo. Tem uma coisa diferente ali. E se você comesse esse peito de peru lá da prateleira do supermercado e comer o peito de peru que é do peru mesmo, você vai ver que o peito de peru lá do supermercado é mais gostoso, cheio de glutamato monossódico. Então aquilo é um veneno. Para quem não sabe, esses produtos defumados, salgados, conservados, saborizados são venenos. Esses alimentos são os principais responsáveis por TDAH e ansiedade em criança e adolescente na atualidade. Interessante. Agora, Bruno, voltando àquela história dos sintomas que às vezes pode não ter relação com uma dor de cabeça que seja constante, que seja, digamos, crônica. Isso pode ter alguma relação com a disbiose intestinal, com a alteração dessa microbiota intestinal? Pode sim, Denis. As dores de cabeça, principalmente, podem estar relacionadas a 3 coisas. Uma é deficiência de magnésio, a outra desidratação e a outra é através do intestino. Em que sentido? A escassez das bactérias benéficas vai fazer com que haja uma dificuldade na conversão de triptofano em serotonina. Já ao contrário, o excesso das bactérias maléficas vai fazer com que o triptofano se converta em triptamina. E quando ela está em excesso na corrente sanguínea, ela leva à dor de cabeça. Então, quando há essa disbiose, esse desequilíbrio da flora intestinal, vai ter dor de cabeça, justamente pela má conversão do triptofano em serotonina e o excesso de conversão de triptofano em triptamina. Interessante para ver como tem relação. Coisas assim que a gente não tem muito fazer uma ligação entre uma coisa e outra. Por exemplo, Alan, uma pergunta que veio da Dropbox aqui. O uso abusivo de tela em relação com o intestino vem afetando a saúde, principalmente de crianças, no caso? Totalmente. Então, o uso abusivo de tela, ele afeta a produção, ele te deixa em alerta constante, Denis. Deixa uma criança, um adolescente em alerta constantemente. E quando a gente fala em alerta, a gente fala em cortisol. É o hormônio do alerta, é o hormônio da sobrevivência. Então, quanto mais tempo de tela uma pessoa permanece, maior o nível de cortisol, que também é considerado o hormônio do estresse. Tá? É o hormônio do alerta, o hormônio da sobrevivência, o hormônio do estresse. E se esse hormônio do estresse ele persiste elevado na corrente sanguínea por muito tempo, e tarde da noite inclusive, ele tem uma capacidade lá no intestino de transformar uma proteína, que é a proteína que mantém o intestino saudável, chamada de glutamina, em glicose. Então, numa situação de alerta,
de a pátria está correndo perigo, vamos colocar assim, o cortisol ele aumenta a quantidade de energia no sangue. E esse aumento tem muita relação com a transformação dessa glutamina em glicose lá no intestino. E qual é o resultado disso aí? A destruição intestinal. Ou seja, o intestino ele se abre. E aí favorece a entrada ou o transporte, né? Além de bactérias do mal, fragmentos de bactérias do mal e outros produtos, inclusive proteínas de difícil digestão, como o glúten, metais tóxicos do intestino para a corrente sanguínea. Tá? Então, tudo isso aí, ou seja, o excesso de tela tem uma relação direta com a inflamação crônica que vem lá do intestino. Então, exatamente por intermédio dessa destruição intestinal que ocorre pelo excesso de cortisol. Agora, só lembrando que a gente falou muito que para manter uma boa microbiota, né, a gente precisa de probióticos, prebióticos, probióticos, kefir, kombucha, chucrute, né, que são fermentados, que inclusive, como o Alan já comentou, né, nas zonas azuis, onde tem mais centenários, todos esses locais sempre tem algum tipo de fermentado, então é esse tipo de alimento que é muito importante, é muito saudável para a nossa microbiota. E os prebióticos, que vão servir de alimento para esses probióticos, né? Cebola, alho, aveia, alcachofra, tudo isso é um prebiótico que pode ser utilizado de forma natural, né? Agora, existe, Alan, alguma maneira segura e eficaz de fazer, por exemplo, um diagnóstico e tratamento desses distúrbios relacionados às alterações do microbioma intestinal? Denis, há muito tempo eu estou atrás disso, sabe? Porque a gente sabe hoje em dia que quem manda no nosso organismo é o nosso intestino e, sobretudo, as bactérias intestinais, né? Os probióticos. Então, este ano, sobretudo, né? Porque só tinha fora do Brasil, esse ano chegou aqui no Brasil, chegou aqui em Belém agora, os estudos genéticos do microbioma, chamado de sequenciamento genético do microbioma intestinal. Através desse exame, nós somos capazes de saber quais são as bactérias maléficas, qual é o percentual de bactérias maléficas que estão ali no intestino, povoando o intestino, qual o percentual de bactérias do bem que está ali, como é que está a diversidade de bactérias, que isso é muito importante. Hoje a gente sabe que uma pessoa longeva, ela tem uma diversidade de bactérias muito maior no intestino do que uma pessoa que não é longeva. E, sobretudo, mostra também quantidade de fungos. Ninguém dá nada para fungos, Denis. Mas, por exemplo, fibromialgia, que está explodindo no mundo, a disbiose causada por fungos, chamada de disbiose fúngica, está por trás disso. E outras doenças, fadiga, indisposição, tem muita relação com disbiose fúngica, ou seja, excesso de fungo no intestino. Então, o fungo, também através do sequenciamento genético do microbioma, a gente vê a quantidade de fungo e quais são os fungos. E, de acordo com o tipo de fungo, quais são as doenças que estão relacionadas, os sintomas que estão relacionados. E, principalmente, Denis, falando do microbioma, como é que está essa parede intestinal? Se ela está aberta. E a gente consegue avaliar isso através do estudo da zonulina, que vem nesse exame. Se a parede está aberta ou não. O grau de hiperpermeabilidade intestinal. A gente consegue avaliar o grau de inflamação do intestino se baseando na análise da calprotectina, por exemplo. E dá para avaliar também como é que está o nível de... a capacidade de digestão do pâncreas. Porque a gente sabe que hoje o pâncreas... A gente sabe que o pâncreas é o principal órgão de digestão. É o pâncreas que finaliza a digestão de carboidrato, de proteína e de gordura. E dá para avaliar como é que está o nível. Porque eu falei o seguinte há pouco, que quanto mais difícil for a digestão daquele alimento, né, ou seja, um alimento mal digerido, tem uma relação com a proliferação de bactérias do mal. Então, por exemplo, saber como é que está a saúde do pâncreas, sobretudo a parte exócrina, a parte está relacionada com a digestão, é muito importante. E a gente faz através do sequenciamento genético do microbioma, analisando a elastase pancreática. Então, esse sequenciamento genético do microbioma é capaz de avaliar qual é o problema
E o que é o mais importante, Denis? Como tratar especificamente aquela pessoa, aquele intestino. Quais são os suplementos adequados? Quais são os fitoterápicos adequados? E, principalmente, quais são os probióticos e prebióticos? Prebióticos são alimentos das bactérias. Mais adequado, qual é a concentração, qual é a dosagem? Ou seja, através desse exame, nós podemos fazer um tratamento 100% personalizado, controlando doenças como prevenindo doenças. Isso é o mais importante. Eu queria acrescentar ainda, Alan, a esse exame que temos o teste genético de hipersensibilidade alimentar, que a gente consegue ver mais ou menos 216 alimentos em que o paciente pode ter intolerância ou não. Então, às vezes, o paciente come um abacaxi, que seja. Abacaxi, teoricamente, é um alimento saudável, mas para aquele paciente pode ser um alimento que ele seja intolerante. E com isso, haja um desequilíbrio na flora intestinal. E é exatamente isso, Bruno. Às vezes, esse alimento dito saudável, genericamente dito saudável, ele pode estar danificando a tua flora intestinal, pode estar causando aumento de bactérias do mal e danificando o intestino. Então, basicamente isso. Um alimento dito saudável pode causar isso. Como é que a gente vai saber isso? Através dos testes que o Bruno está falando. Teste genético de hipersensibilidade alimentar. É isso. Interessante porque é o individualismo de cada um, né? Que às vezes, como você estava comentando, uma coisa que pode ser saudável de maneira geral para a população, nem sempre aquele indivíduo consegue metabolizar aquele alimento para dar certo para ele absorver aquilo. E às vezes aquilo está dando uma hipersensibilidade nele, causando um mau funcionamento no organismo e dando problemas de saúde. Então, é uma coisa mais individual do que isso, né? Saber especificamente para cada pessoa o que pode, o que a pessoa é sensível ou não, hipersensível ou não, muito individualista, individualizado, né, esse tipo de exame, para especificar essa coisa e corrigir, porque aí depois que você tem os dados, então vamos trabalhar em cima disso, vamos ver como é que a gente vai fazer para resolver o problema e já entrega para o paciente, né, todas as medidas que ele tem que tomar para resolver aquela situação e para recuperar a microbiota dele, ficar saudável de novo, não é isso? Alan, chegou uma outra pergunta aqui. Qual orientação vocês dão para pessoas que há mais de 10 anos tomam remédios psiquiátricos? Bom, é um caso mais complexo, Denis, isso aí. A primeira coisa que a gente tem que saber se há algum problema, algum trauma específico, porque a gente está falando muito de microbiota, mas a gente tem que ressaltar e exaltar o papel da psicologia, da psicoterapia. A gente tem que avaliar. Então, só que o que a gente vê hoje em dia é o quê? Por exemplo, adolescentes ou pessoas jovens sem nenhum trauma anterior. Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo um adolescente ou um jovem de 18 anos, 19 anos, 20 anos, que não tem um boleto para pagar, não tem um filho para se preocupar, não tem um cônjuge para perturbar a vida dele ou dela, não tem, ou seja, não existe nada que... O que está por trás de tudo isso, já que não tem nenhum trauma específico, um trauma de infância, não foi abandonado, não foi abusado? O que justifica? Nesses casos específicos, Denis, sem trauma, a gente tem que focar muito no intestino, claro, mas nunca deixar de ressaltar a importância da psicologia nesses casos, é muito importante. Eu vou colocar uma outra situação muito importante, está falando muito de microbioma, está falando de psicologia, o papel fundamental do exercício físico nesses casos. O exercício físico, você acaba nesse momento do exercício físico, poucos segundos, tantas substâncias, sobretudo substâncias que são como endorfina, como dopamina, como serotonina, são milhares de substâncias do bem e, sobretudo, protetora, né, contra doenças neurocomportamentais, elas são liberadas. Então, o papel do exercício é muito importante. Só que, assim, cada caso é um caso, sendo que
o estudo e o tratamento específico através do sequenciamento genético do microbioma intestinal, ela é muito importante, mas tem todo esse conjunto. O estudo do microbioma vai dar o tratamento específico do intestino, a psicologia vai ter um papel importante para a terapia, né, para destravar ou para curar as feridas, né, os traumas de infância, os traumas anteriores, papel do exercício físico e a suplementação, né? Tirar o alimento que é veneno para a gente, ou seja, o alimento da indústria alimentícia, suplementação. E algumas pessoas, por exemplo, eu tenho um caso, Denis, de um paciente que é idoso, e esse paciente ele tem uma depressão que eu vejo assim que ela está mal interpretada e maltratada no sentido de terapia, porque é um camarada aqui que chegou num ponto que ele não estava dando conta em casa das atividades como marido, e aí conseguiu uma menina nova, não estava conseguindo, e ele entrou em depressão. Muita gente está sendo tratado como depressão nessa faixa etária, mas tem distúrbio hormonal. Visivelmente um distúrbio hormonal que ali, uma queda de testosterona. Meu amigo, testosterona, eu escutar isso no consultório que o meu 5º livro vai ser falado sobre isso. O tema vai ser testosterona é vida. Tanto eu escutar isso no consultório que eu te digo que muita gente, sobretudo as pessoas mais idosas, homens, né, estão sendo taxados como portador de depressão, mas na verdade eles têm deficiência hormonal. Então é outra questão que a gente tem que avaliar. Esse estudo multifatorial e esse estudo também multidisciplinar, multiprofissional, acompanhamento multiprofissional que a gente faz aqui, é muito importante para esse caso. E cada caso é um caso. Nós estamos falando de microbioma, mas é algo muito mais amplo. Para isso, tem que ter uma equipe preparada para isso. Não é simples assim. Isso é interessante. Uma última pergunta que chegou aqui, Alan. Quais as dicas vocês dão para pais, e tem a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Para pais que nesse momento estão desesperados com seus filhos tendo pensamentos suicidas? De vez em quando eu tenho um paciente assim, Denis, e é desesperador. Eu vou colocar como primeira dica. Quando eu vejo uma situação dessa, Denis, eu não foco só no intestino. O intestino é muito importante, mas eu vejo ali o relacionamento entre pais, né? Hoje o pai quer apagar incêndio, quer apagar esse incêndio, mas o incêndio foi criado há muito tempo. Então, o relacionamento de pai e filho, meu amigo, isso aí não é para amador não, meu parceiro. Não é para amador. Então, é o fator mais importante. O que é que eu oriento para esse caso? Eu me lembro de um caso, um rapaz de 18 anos, o pai veio desesperado comigo, que o filho estava com esse pensamento, e ele queria uma luz. Passou internado fora aí, ficou internado, o menino ficou internado, e ele chegou, eu preciso resolver esse problema. Eu falei para ele, olha, meu amigo, a primeira coisa, aquilo que você não fez no passado, passe a fazer. Colhe nesse menino. Dê todo o amor possível para esse menino. Né? Ele está, na verdade, sabe que ele está querendo chamar atenção sobre tudo. Porque eu não acredito, é um rapaz que teve tudo na vida. Ele não sofreu trauma nenhum. Aliás, foi o efeito cumulativo da tua ausência. Da ausência da mãe. Então, corre atrás do prejuízo, cola nesse menino. Se você ama mesmo esse menino, esquece tudo que você tem do teu trabalho, valorize isso aí. Se você ama mesmo, senão você vai perder esse menino. Eu vou fazer a minha parte, vou tratar esse intestino de forma adequada, vou suplementar, vou fazer tudo que a medicina integrativa, que trata a pessoa integralmente, avaliando, se importando pelo físico, mas sobretudo se importando pela mente. Eu vou fazer tudo que a medicina integrativa é capaz de fazer para salvar esse menino. Mas você tem um fator mais importante. Colhe nesse menino. Tudo que você não fez, passa a fazer agora. Para ele sentir o quê? Amado. É exatamente isso que é o problema desse menino. Isso é uma reflexão interessante, né? Para os pais, né, que querem dar uma vida boa para seus filhos, mas assim, a presença do pai é bem importante na vida daquele
garoto que ainda vai se desenvolver. Agora, Bruno, a gente falou aqui teste genético da microbiota intestinal, teste genético da hipersensibilidade alimentar. Esses exames são acessíveis, dá para fazer com certa facilidade. A pessoa que está vendo a gente, que está assistindo aí, está interessada em fazer, como é que faz? Esses testes antigamente eram mandados para fora do país, como o Alan falou, hoje já estão sendo feitos aqui no Brasil, e o Instituto Longevité já tem disponível esses testes. O teste genético da microbioma, geralmente a gente vai entregar 2 tubos de ensaio para o paciente, para que no dia seguinte o paciente tem que esvaziar a bexiga completamente, e após isso evacuar num papelzinho que vem nesse teste, pegar 2 amostras pequenas, colocar dentro do tubo de ensaio, chacoalhar bem, e a gente vai mandar pegar na casa, e isso vai para os correios, vai ser levado ao seu destino, e aproximadamente 30 dias nós já vamos ter a resposta desse teste. E lá a gente vai ter o tratamento completo, vai ter tudo que o paciente precisa fazer para que haja uma melhora da saúde dele e a prevenção de doenças futuras. Muito interessante. O assunto de hoje que a gente tratou aqui, microbiota intestinal, relação com o cérebro, tudo isso é novidade, quer dizer, não é tão novidade, mas é agora já do século XXI. A gente já está começando. A primeira vez que eu escutei, por exemplo, falar em transplante fecal, porque aquele paciente tinha uma microbiota ruim, e aí o que se deu a ideia? Eu vou pegar uma microbiota de alguém saudável e transplantar essa microbiota, ou seja, um transplante fecal. Chamado transplante por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde considera a microbiota um órgão virtual, né? E a primeira vez que eu escutei isso foi em 2012, num congresso que eu estava lá da Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, o Dr. Quillet, falando sobre isso. Então, cada vez mais é um assunto interessante, cada vez mais ele é relevante. Por quê? Porque traz saúde, traz longevidade. A microbiota equilibrada traz saúde e traz longevidade. Então, esse assunto é muito interessante. Se estiver interessado, esses testes são feitos aqui, como o Bruno falou, no Instituto Longevité, e é só entrar em contato com a gente que a gente consegue resolver isso para você. O podcast de hoje foi muito interessante. Eu quero agradecer a presença do Dr. Alan, eu quero agradecer a presença do Bruno para conversar sobre esse assunto, para explicar, e tinha umas perguntas assim de pessoas do público que tinham feito, e acho que a gente conseguiu responder a contento. Muito obrigado pela participação de vocês. Antes de vocês se despedirem, eu queria fazer a indicação do filme de hoje, para você pensar, para você, se puder assistir com a família, com os amigos, para discutir o assunto, porque esse assunto do filme que eu estou indicando é para refletir sobre o grau de contaminação, como foi falado aqui, que o Alan falou, né, que o mundo se encontra hoje. E entre os contaminantes tem um que é danado, é o plástico, porque esse contaminante foi o ser humano que criou. O plástico é uma substância extremamente preocupante. Para quem não sabe, o plástico é um derivado do petróleo e tem chamado a atenção de cientistas no mundo todo. Para se ter uma ideia, todo o plástico que já foi produzido até hoje ainda está no planeta. Ele apenas foi se fragmentando e virou microplástico. E com isso é levado a qualquer parte do planeta. Está nas florestas, está nas geleiras, já encontraram nas montanhas. Sem contar que já foram encontrados dentro do corpo humano, o microplástico, dentro de células, na placenta, que fizeram um estudo na Universidade de Amsterdã. Em Ankara, na Turquia, foi encontrado microplástico em tumores cerebrais. Eles fizeram a excisão do tumor do cérebro e mandaram para o laboratório para pesquisar se tinha microplástico. E tinha. E o plástico está em coisas que nós nem imaginamos. Nas roupas, como no nylon, no poliéster, está nos tapetes, isopor, para quem não sabe, também é um tipo de plástico, acrílico. Então esse documentário, ele é chamado Feito de Plástico. Ele é do ano passado, de 2024. E esse filme aborda esse assunto, que pede uma discussão mundial sobre como solucionar esse grande problema.
infertilidade, doenças pulmonares, doenças endócrinas principalmente. Isso é apenas alguma das doenças que podem ser desencadeadas por esse contaminante chamado plástico ou agora microplástico. Vale a pena você se interessar sobre esse assunto e esse documentário é justamente para isso. Feito de Plástico, documentário de 2014, que para quem tem o HBO Max está disponível lá, é só clicar e assistir. Gente, eu quero agradecer mais uma vez aqui a participação do Dr. Alain, Dr. Bruno, que falou sobre esses assuntos interessantíssimos. Agradecer a presença de você que ficou conosco acompanhando, ouviu, se informou e até fez perguntas e a gente conseguiu responder. Muito obrigado. Alain. Bom, agradecer, tá junto aqui com esses camaradas aqui, o Denis e o Bruno. Agradecer a equipe que está por trás das câmeras aí, o Alanzinho e o Silas, que é o nosso garoto prodígio do marketing. E também eu queria falar, Denis, que nós temos, além do teste genético de hipersensibilidade alimentar, nós temos aqui no Instituto LongeviT o teste de microbioma intestinal, que é o sequenciamento genético de microbioma. Nós temos também o teste genético de câncer hereditário. Nós temos também o teste de obesidade, teste genético de obesidade. Já imaginou você obeso, sabendo qual é o seu problema real e para ser tratado de forma 100% individualizada, sabendo qual é o suplemento, quais os probióticos, quais são os exercícios adequados que você tem que fazer para você se livrar desse problema? Nós fazemos também, Denis, o teste de longevidade / envelhecimento, é o teste genético. Através de avaliação de mais de 100 genes, nós conseguimos avaliar o risco que você tem de ter as doenças, como o infarto, o câncer, também o câncer, o Alzheimer e o Parkinson. Já imaginou? E o interessante de todos esses exames é que você, de forma 100% individualizada, ele indica qual é o melhor tratamento. Melhor suplementação, melhor probiótico, melhor alimentação, melhor exercício. Além desse, nós temos um teste que eu acho fabuloso, que é o teste genético do metaboloma ou metabolômica. Através desse teste, nós conseguimos avaliar quais são as substâncias, enzimas, quais são os fatores que estão relacionados com o seu problema, tanto para controlar ou tratar o seu problema especificamente, como para prevenir. Existem algumas falhas nutricionais, algumas falhas enzimáticas em algumas pessoas e aquilo está sendo responsável pelo seu problema. E através do teste de metabolômica, a gente consegue avaliar especificamente qual é o problema e suplementar, ou seja, repor o que realmente a pessoa precisa. Então, nós temos aqui no Instituto LongeviT esses testes, por enquanto, vai chegar mais teste, que é o teste de genético para hormonal feminino, para saber quais são os hormônios específicos que a mulher tem problema de produção. E também tem o teste também, Denis, de genético capilar, para saber qual é o problema que está por trás. O interessante, Denis, que um teste, por exemplo, do metabolômica, olha só como é importante. O paciente está falando de paciente de depressão. Eu acho um teste muito importante. Eu acho que o teste de genético de metabolômica e o teste de microbioma são os mais importantes para a doença neurocomportamental. Porque olha só, vamos lá. A pessoa ela sabe especificamente qual é a enzima que está com o problema. Toda aquela pessoa que tem muito tempo que já tem o quadro de depressão, de ansiedade, qual é a enzima que está alterada? E você pode tratar especificamente, e sobretudo falando de pessoas que já têm o quadro muito antigo, ele demonstra também qual é o remédio que melhor controla, né? E qual é a dosagem, né? Normalmente isso aí faz com que a pessoa controle a fase aguda utilizando muito menos, né? E especificamente qual é o remédio. Claro que o nosso intuito não é fazer a pessoa ficar com remédio, mas enquanto você trata o intestino, que demora 3 a 6 meses, enquanto você recupera o metabolismo, você limpa a célula, você nutre a célula, enquanto você faz tudo isso, você pode ofertar de forma específica um remédio numa dosagem correta para resolver o problema dessa pessoa. Já imaginou uma coisa dessa, gente? Interessante, uma especificidade muito grande, né? Para a pessoa, para ela saber o que realmente está acontecendo dentro do corpo dela, de forma individual. Bruno. Eu queria agradecer a Deus, agradecer a você, ao Dr. Alain, as pessoas que estão envolvidas em todo o nosso LongeviCast
E olha só o tanto de testes que a gente pode fazer para ter uma vida saudável. Então, o Instituto Longevo em T está trazendo essas novidades e qualquer coisa a gente pode procurar tanto no Instagram quanto no Google também. Eu vou encontrar no Instagram, vou emendar isso aqui, tá? Que você pode encontrar tanto no Instagram quanto no Google e ter essa oportunidade de ter uma vida saudável e longa. É isso mesmo. Olha, isso é uma revolução, na verdade, na medicina no estado do Pará. Isso que nós estamos fazendo aqui. É porque a gente está sendo bem específico para cada indivíduo. Não é uma coisa generalizada. É bem específico porque vai direto na genética. E aí, com isso, a gente consegue especificar bem. Muito obrigado pela participação de você que está assistindo a gente até agora. Semana que vem a gente está aqui de novo. Vamos falar sobre saúde. Podemos falar sobre os longevos na próxima semana? Vamos falar quais são os segredos, o que está por trás da vida dos centenários, por que eles vivem tanto. Nós vamos falar exatamente disso. Quais são os segredos dos centenários? Porque pessoas, né, em alguns locais do planeta aí, não vai ser surpresa, vivem tanto. E nós vamos abordar aqui, vamos esmiuçar esse tema sobre o estilo de vida dos centenários. Tem lugares aqui no planeta que tem gente que vive mais de 100 anos. Tem mais gente lá vivendo mais de 100 anos. Por que especificamente lá? O que está acontecendo ali? Tentar descobrir isso na próxima semana. Muito obrigado pela participação de você. Obrigado aqui aos convidados. Até semana que vem. Até semana. Valeu. Microplastics are possibly the most serious type of pollutant that our society has ever created. I tested snow in our backyard and found tiny fragments of plastic particles. When I came home, I told my children to not catch snowflakes. It's everywhere. You go out into the world and you're going to be exposed to it. Plasticizers have been implicated in various health problems: heart disease, diabetes, obesity, cancer, fertility problems. We're finding microplastics wherever we look in the human body. We know that humanity is getting sicker. I don't know if there's a direct connection or not, but it's something I want to find out. This is the shit that I do for science, literally. I think everybody has microplastics in their body. Yes. Oh, everybody. So like this fiber that we saw here, polyester. I asked the doctor, I said, how come I can't remember my child growing up? Apparently, she said, that's when you got hit with high doses of benzene. Plastic is like the embodiment of capitalism. It made possible the material world that we live in now. They are the bones, the skin, the connective tissue. Virtually every molecule of plastic ever created still exists somewhere on Earth. The plastic never disappears, it just breaks down into tinier and tinier particles. Is this soil or plastic? Plastic soil. We are producing poisonous food. We are poisoning ourselves with our hand. Was that plastic? I'm still processing the fact that this stuff is really in my body. This is the story of a new world. A world that begins in the mysterious and invisible universe of atoms and molecules.